Na verdade, já está gravando, Silvio. Então, vamos começar aqui. Deixa eu dar o pontapé inicial. Os trabalhadores da cultura, né, os artistas, o mundo da cultura, sempre estiveram na linha de frente no combate às ditaduras, sempre estiveram na linha de frente na luta contra o fascismo, né? No Brasil, os trabalhadores da cultura tiveram um papel de destaque, com muita coragem, no enfrentamento ao golpe militar de 64 e ao regime militar que se instalou. Agora, né, nossa fase recente, né, onde nós estamos sendo governados pelas milícias de Jair Bolsonaro, né, esse mundo da cultura também tem denunciado a barbárie fascista imposta pelo capetão, né, que é um genocida, está matando milhões de brasileiros, milhares de brasileiros de Covid e está tentando destruir tudo no Brasil, inclusive a cultura, né, asfixiar a cultura, destruir a cultura. Nessa semana foi lançado um documento exatamente falando sobre isso, um manifesto por um Estado Geral da Cultura e da Arte, que propõe exatamente a união desses talentos, desses profissionais da cultura, na defesa da liberdade de expressão, na defesa da liberdade da criação, da cultura e da arte. O documento, inclusive, faz uma observação, diz que está havendo luta, mas faz um chamamento aos que desejam defender as várias instituições da área da cultura, a Fundação Casa de Rui Barbosa, o IFAM, o IPRAM, a Funarte, a Cinemateca Brasileira, a Ancine, né? Então, faz um chamamento a somar esforços numa luta única, né? Já que fragmentados, diz o manifesto, somos frágeis, unidos seremos fortes. Então, juntemo-nos para defender a cultura. Quem lançou esse texto foi essa figura carinhosa, brincou agora mesmo, tem o jeitão do Barão de Itararé, tem a cara do Barão de Itararé, é a verdade, que é o Silvio Tendler. O Silvio, para quem não conhece, todo mundo conhece, é respeitadíssimo, é um cineasta de renome, né? O Silvio já produziu, eu fui pesquisar um pouco da história do Silvio, acompanho o Silvio das produções dele, tem o maior carinho pelo trabalho que é realizado. Mas fui lá pesquisar a Wikipédia, né, para ver a trajetória do Silvio. Pô, fiquei impressionado. Está ali a relação de mais de 70 filmes, entre curtas, médias, longas metragens, documentários, séries. É um negócio impressionante. Aí tem lá uma relação de prêmios que o Silvio ganhou. Aí é prêmio para tudo que é canto, é Itália, é França, não sei o quê, vários no Brasil, né? São dezenas de prêmios pelo trabalho realizado. Agora, uma das coisas que sempre me fez acompanhar o Silvio Tendler é que, além de cineasta renomado, premiado, Silvio é conhecido pelo seu engajamento, né, pelo seu compromisso com o povo brasileiro, seu compromisso com a luta pela democracia, a luta pela soberania nacional, a luta por justiça social. Sempre participou ativamente das lutas gerais do povo brasileiro e das lutas específicas do campo de cultura, inclusive dirigindo várias entidades vinculadas ao setor, aos trabalhadores da cultura. Silvio, Barão de Itararé, agradeço muito você ter topado essa conversa. Sei que você está no agito lascado preparando aí o Ministério da Cultura, né? Então, te agradeço muito. Tinha muita vontade de conhecer, muita vontade. Acompanho tudo que você faz, mas nunca conversamos. Tinha muita vontade de conhecer, conversar contigo. Obrigado, viu, por você ter topado, viu? Miro, eu que queria agradecer esse convite. Eu acho que o Centro de Pesquisa e Estudos Barão de Itararé é fundamental. Eu sou fã do Aparício Torelli. Pessoas ficam me comparando ao Papai Noel, ao profeta Isaías. Mas olha quem está mais perto de nós. O meu guru é o Barão de Itararé, o Aparício Torelli. E a primeira vez que eu ouvi falar dele foi em 68, ele estava vivo, quando eu estava fazendo um filme sobre o João Cândido, o Almirante Negro, e numa pesquisa do livro do Edmar Morel, eu achei uma história em que o Barão de Itararé tinha um jornal, a Manha, e ele fez uma série de matérias, de reportagens sobre a revolta da Chibata. Na segunda ou terceira, os oficiais de marinha invadiram a redação do jornal, quebraram tudo, bateram no jornalista, nas pessoas, e aí ele botou uma placa na porta, entre sem bater.
A partir daí, ele me acompanha na vida. Eu acho que esse gesto dele foi de muita coragem, foi uma resposta com humor e coragem. Com E certeza. é um dos meus sinalizadores da vida, reagir com humor e coragem. É É isso isso. que eu aprendi a fazer e estou fazendo vida fora. E fazendo muito bem feito, excelente. Entre, mas sem bater, pelo amor de Deus, não precisa bater, Entra né? sem bater. Vale para hoje em dia também. Pois é. Vale para hoje em dia. Beleza. Mais uma vez, então, brigadão, viu, Silvio? Amanhã, os bolsonaristas serão bem-vindos no debate, mas venham para debater e não para bater. Pois é. Vamos lá, então. Vamos começar com o Bolsonaro, inclusive. Vamos pegar essa figurinha, o capitão Cloroquina, o capitão Corona, está sendo chamado de vários nomes internacionalmente. Como que você analisa a situação da cultura nesse 1 ano e meio do Laranjal bolsonariano? Né? Nesse 1 ano e meio, caras acabaram com o ministério, criaram secretaria, estão desmontando. Como que você analisa isso? Olha, eu queria começar falando de nós. Eu queria começar a falar que nós todos fomos surpreendidos pela vitória eleitoral do Bolsonaro. Eu estou entre os que nunca acreditou que o Bolsonaro chegaria à presidência. As pessoas me diziam, olha para ele, cuidado. Eu convivi com muita gente bolsonarista que vem das classes menos favorecidas, mais humildes. Minhas cuidadoras, fisioterapeutas. Eu conversava com eles e todo mundo bolsonarista. E eu aqui engajado, vou botar no Haddad, vou botar no Boulos, buscando o candidato mais radical. E eles se organizando. E nós tomamos uma tunda eleitoral. Então, visto o resultado eleitoral, vamos para frente nos reorganizar. E aí eu vi que esse governo que tomava posse não tinha nenhuma proposta política, nenhum projeto de político para o país, a não ser o desmantelamento total das nossas instituições. E como é que você começa a desmontar um país? Você começa a desmontar o país pela cultura, pela educação e pela ciência. E foi o que ele começou a fazer. Ele começou a bater nas universidades, bater nas bolsas educacionais, bater nos organismos científicos e bater na cultura. Ele desmontou o Ministério da Cultura, como todo governo fascista faz, e aí nós ficamos inertes. Nós estamos há 2 anos catatônicos. É como se a gente tivesse se sentido culpado de ter perdido a eleição. Ora, uma eleição você concorre para ganhar ou perder. E nós perdemos a eleição, mas nós não perdemos o compromisso com a nação, nós não perdemos a nossa identidade, nós não perdemos as nossas bandeiras de luta. Então, dentro da democracia, vamos continuar lutando pelos nossos atos, pelos nossos gestos, pelos nossos bens. E esse desmantelamento geral que ele fez foi covarde e criminoso com a cultura, porque são milhões de pessoas que vivem do trabalho cultural. Nós somos cineastas, nós somos dramaturgos, nós somos roteiristas, nós somos sonoplastas, somos diretores de arte, somos cenotécnicos, somos iluminadores, maquiadores. Nós somos uma infinidade de profissões que gira em torno das artes. Nós somos curadores de exposição, nós cuidamos de quadros, de esculturas, de pesquisas, a gente cuida de tudo. Então, não dá para, com uma penada, você destruir esse setor, desmantelar ele. E ele fez. Ele está acabando, ele está destruindo a Cinemateca Brasileira, que é um patrimônio antigo criado pelo saudoso Paulo Emílio Salles Gomes, né, que achou na lata do lixo os filmes do DIP e
sabia que aquilo era memória, que aquilo era importante, botou em cima de um caminhão, levou para um barraco e virou a sede, virou a Cinemateca Brasileira, que hoje, até agora, é uma potência. Ela foi muito respeitada nos governos anteriores. E as pessoas estão à míngua, estão sem receber seus salários, os equipamentos enferrujando e as latas de filme mofando. Então, nós não podemos permitir isso. A casa de Rui Barbosa, as pessoas estão morrendo de medo, as pessoas têm medo de falar, elas estão intimidadas. O Arquivo Nacional, que deveria estar na cultura, não está, mas também está com problemas muito sérios. O IPAM, o IBRAM, a FUNARTE e a Ancine, que é a minha praia, que é a produção de cinema, está tudo paralisado. Então, 2 anos depois, eu estou reagindo em plena pandemia, eu estou fazendo filmes, eu estou usando essa mesma técnica que você usa para entrevistar, eu estou usando para fazer cinema, por videoconferência. Já fiz centenas de entrevistas, estou fazendo 4 filmes ao mesmo tempo, né? Então, tudo por videoconferência. Eu consegui, assim, nesse papo, entrevistar o Ken Loach. Peguei na Inglaterra, entrevistei o Ken Loach. Hoje, que legal. eu entrevistei um professor de Harvard, porque eu estou fazendo um filme em defesa do SUS, que é fundamental. A minha luta não é apenas uma luta pela defesa da cultura. A cultura é o iceberg, é a ponta visível, mas eu estou defendendo o Sistema Único de Saúde, estou defendendo o sindicalismo brasileiro, estou defendendo o futuro, porque eu estou fazendo um filme chamado A Bolsa à Vida, em que discute que o nosso futuro, a centralidade vai ser o ser humano e a natureza, ou vai ser o cassino financeiro. Pois é. E estou fazendo esses filmes, estou fazendo um filme que eu já estava fazendo sobre a arte urbana, em que eu estava entrevistando em estúdio, bonitinho. Veio a pandemia, eu tive que fechar. Eu falei, não vou parar. Vamos inventar uma estética nova, vamos fazer com videoconferência. E estamos fazendo, começamos a entrevistar artistas de rua e começaram a passar necessidades também, porque eles não podem se apresentar no metrô, não podem se apresentar na praça. Agora está reabrindo, eles estão começando aí, mas a gente passou 2 ou 3 meses aí muito barra pesada. Eu fiquei entrevistando esses artistas de rua, trancados dentro de casa. Então, eu estou fazendo um painel antropológico, antropofágico, arqueológico, cultural, e aí me veio essa luta. Gente, vamos se juntar todo mundo e vamos defender a reestruturação do Ministério da Cultura. Antes de você ficar numa salinha, num canto do Ministério do Turismo, sem nenhuma importância, quando nós somos um setor que mobiliza a população brasileira. Antes de você entrar na proposta, Silvio, é isso. Então, é um ataque frontal a tudo que representa a cultura no Brasil, um ataque a todas as instituições, tudo que foi criado. Me chama a atenção, e isso eu queria ouvir tua opinião, você que conhece, eu não conheço. Me chama a atenção que esse mundo da cultura, ele procurou resistir, ele efetuou a resistência. Ele resistiu quando do golpe do impeachment da Dilma, ele foi para a rua, ele fez atos, tal, né? Ele resiste a esses ataques em várias áreas de homofobia, de machismo, de racismo, ele se manifesta sempre, mesmo quando eu, infelizmente, não estou nessa questão do Bolsonaro em função da demonização da política, da negação da política. Eu, há algum tempo, falava que estava se chocando o ovo da serpente fascista no Brasil e o Bolsonaro ia ser eleito presidente, infelizmente, né? Mas mesmo diante do Bolsonaro, o mundo artístico, o mundo da cultura também veio à rua, né? Foi um movimento muito bonito, inclusive, do ele não, tal, né? Como que você avalia essa resistência do mundo da cultura? Existe, não existe? Quais as limitações dela? Você, no texto você fala em fragmentação, dispersão, cada um cuidando do seu umbigo, vamos dizer. Quais seriam os problemas? O que avançou? O que tem de positivo, mas também o que tem de limitação, na sua opinião? Olha, vamos fazer um flashback.
Eu tinha 14 anos, em 64, quando veio o golpe de Estado. Foram caçados centenas de parlamentares, sindicalistas, jornalistas, e os sindicalistas, os parlamentares, foi fechada a União Nacional dos Estudantes, eles incendiaram a sede da UNE, e aí nós ficamos sem condições muito de organizar a resistência. Os primeiros que puderam se organizar foram os jornalistas e os artistas. Foi a área da cultura que começou os primeiros movimentos para reagir ao golpe de 64. A reação ao golpe de 64 começa com uma charge do Jaguar, no dia 2 de abril de 64, na última hora, com um gorila sapateando em cima de uma máquina de escrever. É o primeiro ato de resistência à ditadura pública. E, a partir daí, você teve os livros do Coni, os livros do Márcio Moreira Alves, os artigos do Hermano Alves, você teve a redação do Correio da Manhã, que apoia o golpe em 64, mas logo em seguida percebe a roubada que foi e vira, e começa a fazer resistência. Você tem o Teatro Opinião aqui no Rio de Janeiro, você tem as peças, você tem o Ferreira Goulart, Vianinha, a turma que sai da Uni e forma Opinião. Você tem em São Paulo Guarnieri, Boal, toda uma turma que vai começar a reagir ao golpe através de obras de arte, cultura, artigos de jornal. Esse setor é fundamental na resistência ao golpe de 64. Eu tinha 14 anos. Naquele momento, eu me disse, eu quero ser igual a eles. Eu vou trabalhar nessa área. Essa decisão eu tomei quando eu comecei a ver a resistência ao golpe de 64. Ali eu aprendi, resistir é preciso. E eu também tenho que dizer que eu sou de uma cultura judaica de resistência, porque você sabe que morreram muitos judeus, milhões, em campo de concentração. E eu sou de uma tendência de esquerda que se nutriu da resistência que houve no gueto de Varsóvia, dos judeus que não se deixaram intimidar e lutaram contra o nazifascismo. Então, para mim, essa formação de resistência, ela vem do leite materno e ela vem da resistência a 64. E, a partir daí, eu estou nessa luta, desde 64. Depois eu fui cineclubista, fui presidente da Federação de Cineclubes em 68, entrevistei, fiz um filme com o João Cândido, que infelizmente foi queimado por uns amigos que ficaram com a cópia, ficaram com medo das represálias dos militares. Minha mãe foi presa em 1970, humilhada no boicote. Então, essa resistência é bem desses tempos. E, para não ficar me alongando, chegando aos dias de hoje, eu disse, é necessário também essa resistência. Nós estamos diante de um governo que está desmantelando tudo, está desmantelando o país. Ele está vendendo a preço de banana bens públicos caríssimos. Eles esquartejaram a Petrobras e estão vendendo em pedacinhos. Eles estão querendo vender o Banco do Brasil, que é um banco centenário. Eles não podem fazer isso, nós não podemos deixar. E como é que eles conseguem fazer isso? Desconstruindo a superestrutura ideológica e cultural, que são as artes e a cultura e a ciência. Então, se eles conseguem dominar a gente, eles conseguem dominar tudo. As pessoas acham que para você dominar um país, você precisa dominar a economia. Mas você, para dominar a economia, de tudo você tem que desconstruir a cultura. E é o que eles estão fazendo. Agora, nós somos resistentes sempre. Fomos resistentes em 64, fomos resistentes em 68, a música de protesto, é uma canção do Vandré caminhando, cantando, embalou multidões nas ruas, é a música do Sérgio Ricardo, meu querido amigo que acaba de falecer,
a música desses artistas, é desse leite que vai se nutrir Chico Buarque, Caetano Veloso, toda essa geração vem daí. Caetano começa na opinião. Caetano vai para a opinião, ele é o irmão da Maria Bethânia, que vai substituir Nara Leão no show. E aí a Bethânia fica, e a Bethânia me contou essa história, ela não podia vir para o Rio sozinha. O pai dela falou, não, você não vai para o Rio sozinha, não. Emanuel Caetano Veloso, o irmão dela, disse, eu vou contigo, vamos para lá. E vira Caetano Veloso. E essa resistência organiza as artes futuras, que são artes de resistência. E você tem hoje toda uma geração nossa que não conviveu com esse mundo, mas que está organizando uma resistência. Nesse meu clube de arte urbana, eu tenho discutido muito, conversado muito com artistas das quebradas em São Paulo ou das comunidades do Rio de Janeiro. A gente filmou gente do Brasil inteiro que exprime a revolta deles com arte. E essa gente continua atuando. Então, é fundamental eles saberem que nós não vamos desistir, nós vamos continuar lutando, vamos continuar criando. E vamos defender os nossos organismos culturais. E o que teria de problema nessa resistência? Isso, quando você fala no manifesto de fragmentação, esse é o problema que existe nessa resistência do mundo da cultura, não? Olha, eu me lembro, em 68, eu era um garoto de 18 anos, frequentava a Cinemateca do MAN, por ser presidente da Federação de Cineclubes, eu ganhei um passe livre e a sede ficava lá, e eu frequentava a Cinemateca, via filme a hora que eu queria. E vi filmes maravilhosos. Mas o melhor do MAN não era a sala da Cinemateca, que era genial, era absolutamente imprescindível. Era o bar do MAN, onde você tomava café ao lado de Leon Eastman, Joaquim Pedro de Andrade, Macalé, Rubem Gershman. Você tinha uma troca cultural. Naquele momento, tinha umas performances. Eles inventaram a Associação Internacional de Artes Plásticas, que fazia umas performances naqueles pilotis e juntava todo mundo de todas as artes. A gente ia para os bares da cidade, ia para o Limão Sul, ia para o Varanda, na General Osório, ia para o Zeppelin, e estavam todos os artistas. Eu, com 18 anos, tomava cerveja ao lado do Ferreira Goulart, que já era um artista consagrado, era um jornalista, poeta, trabalhava ao meu lado. Eu vi esses caras todos, vi Gal entrar, vi Bethânia. Então, tinha Solar da Fossa, onde eu Rio Sul hoje, onde morava muita gente. Então, havia uma troca. Hoje, com a vida moderna, nós estamos todos fragmentados, cada um tem a sua praia e a sua área. Né? Antigamente, era todo mundo pro pier, ali em Ipanema. Agora, cada um vai para a sua praia, ou tem a sua piscina em casa. Naquela época, a gente viajava, dormia todo mundo no mesmo quarto de hotel para economizar. Agora, cada um tem sua suíte. Então, mudou a característica das relações artísticas. Entrou na jogada os tais dos direitos autorais, e aí a gente não tem muita troca. Mas a gente continua resistindo. Eu estou aqui para defender a cultura como um todo. Não estou para falar dos problemas. Os problemas existem, mas a gente tem que estar junto. A gente tem aqui, nesse momento agora, e esse momento de pandemia é um momento de aproximação. Então, essa pandemia, que é uma tragédia que nós estamos vivendo, já existem quase 100 mil brasileiros mortos. Ontem nós batemos 92, eu não sei quando o seu programa vai ao ar, quando ele for ao ar, já serão 95. É uma tragédia que nós estamos vivendo. Ao lado dessa tragédia, todos trancados em casa, as pessoas estão percebendo a importância da arte, porque é a arte que nos consola, o que nos permite aguentar a solidão do dia a dia, trancado dentro de casa, é ver um bom filme, é ver um artista que se apresenta
numa ao vivo, eu não gosto da palavra live. O artista se apresenta ao vivo, fazem coisas bonitas em conjunto. Eu vi agora, lindo, no aniversário do Gilberto Gil, se juntaram não sei quantos artistas para cantar uma música dele, Abre com Chico Buarque, e está todo mundo lá dentro. Eu vi essa semana um outro espetáculo, que está Lenine, está todo mundo. Eu vi Zélia Dunca, Mônica Salmaço, show do Milton Nascimento. As pessoas estão todas se apresentando. E aí a gente está entendendo a importância da arte, da cultura no nosso dia. Ela é tão íntima da gente, ela é tão próxima da gente, que a gente nem nota essa possibilidade. A gente só nota quando ela nos faz falta. Então, nós temos que lutar por ela. Silvio, para a gente fechar aqui a nossa conversa, no que consiste essa proposta, esse manifesto que você apresentou e essa proposta do Estado-Geral da Cultura e Arte? O que você está minhocando? O que você está pensando nessa sua... Essa proposta do Estado-Geral da Cultura e Arte, eu aprendi nos anos 90, em Paris, com um deputado que era um revolucionário nessa questão de arte e cultura, Jacques Halit, que foi ministro da Cultura do Mitterrand. Ele criou os Estados Gerais da Cultura, em que ele botou na mesma sala todas as artes e todas as questões culturais para discutirem em conjunto seus problemas, suas necessidades, suas soluções e propostas. Então, é isso que eu estou querendo fazer, aproximar todo mundo. Gente, o que aflige a casa de Rui Barbosa é o que aflige a Cinemateca, é o que aflige o IFAM, é o que aflige a Funarte. Vamos todos conversar de igual. A Ancine, a fome que passa um trabalhador de cinema é a fome que passa um trabalhador de teatro, um trabalhador de artes plásticas, né? Porque a gente só olha, quando a gente olha para as artes, a gente só vê o topo, só vê o andar de cima, a gente só vê o diretor, só vê o criador, a gente não vê por detrás daquela equipe, existe toda uma estrutura, né? Atrás de um grande pintor tem um cara que faz o cavalete, que monta o cavalete, que faz a tela, que mistura as tintas. Você tem toda uma equipe. Todas as artes têm equipes que precisam sobreviver, precisam viver, precisam criar, precisam produzir, e a arte não pode parar. Eu recomendo aos seus espectadores assistirem um filme americano, Tim Burton, chamado Tim Burton ou Tim Robbins, agora me deu um branco, eu não sei. O Poder Vai Dançar. É exatamente a crise de 29 nos Estados Unidos, ligada à questão da arte. É fundamental assistir esse filme para entender o que está acontecendo no Brasil. E já que eu estou recomendando filmes, assistam também Mão sobre a Cidade, do Francesco Rosi, e vocês vão entender o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Cinema é alma, cinema é vida. Ajudem a gente a fazer cinema, vocês merecem. Silvio, adorei o papo. Você gostaria de acrescentar alguma coisinha, não? Eu estou muito feliz de estar na casa do Barão de Itararé, estar com você, conversando com esse público de jornalistas, de gente que curte discutir essas questões. Queria fazer a homenagem a meu querido amigo Sérgio Ricardo, artista da pesada, muito solidário, muito companheiro. Queria fazer essa homenagem ao Paulo Henrique Amorim, que essa piada acaba. Homenagem aí, na pessoa dele, todos que lutam por liberdade de expressão, por cultura e por um mundo melhor. Excelente, excelente. Te agradeço muito, viu, Silvio? Agradeço mesmo. Foi muito legal poder ter falado contigo tete a tete no mundo virtual. Mas a gente vai marcar um dia para estar juntinho e conversar, tomando aquela cachaça que você me mostrou ontem. Aí eu te mando isso.
Você me manda, eu te mando mito. Tá bom, então. Gente, um abraço. Obrigadão, viu, mestre? Obrigadão. Um beijo a todos. Até.